Vamos lá. Tá gravando. Muito bom, Robson. Uma das coisas que eu acho que tem muito a ver com a Encanto e com essa pegada do Bora Encantar é a questão que a gente até já falou, que é a empatia, né? E esses dias me passaram um link e eu gostaria de compartilhar sobre uma pesquisa que foi feita para identificar os países que apresentam maior índice de empatia e os países que apresentam o menor índice de empatia. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Estou curioso. Curioso para saber aí o Brasil, onde ele está, né? E a gente fala muito de empatia aqui no curso do Encanto Transforma, né? É fundamental para o atendente se colocar no lugar do cliente, entender o ponto de vista sem julgamento, entender as emoções do cliente, para que ele consiga conduzir nesse atendimento e transformar a emoção dele em empatia fundamental. E quando você fala da era do encantamento, e a gente está aqui já num rito de passagem das profissões, né? Onde a gente vai ter um índice, um peso, uma participação muito grande de inteligência artificial, de robótica e tudo mais, a questão humana da empatia ganha um realce, uma importância muito grande, né? Nossa, demais, demais. Porque a empatia ela é fundamental, né, para conseguir ter uma compreensão melhor do outro ser humano. Uma maneira também, né, de ser empático é você vivenciar. Por exemplo, eu, de tempos em tempos, vou para a linha de frente e faço o atendimento aqui na minha equipe. Porque aí eu consigo ter empatia pelos meus atendentes, consigo ter empatia pelo meu cliente e consigo também demonstrar como é que faz o atendimento na prática. Então, quando você vivencia aquilo que os atendentes fazem, ou aquilo que o seu colaborador está fazendo, fica muito mais fácil de você compreender e, a partir daí, tomar as melhores decisões. Sem dúvida. Eu acho que o exercício, né, você está sempre voltando para a prática do dia a dia é muito importante. Uma coisa que sempre, desde os primórdios, né, do contact center, do telemarketing, da operação em sala maior ou compartilhada, né, pessoas do seu lado, pessoas na sua frente, operadores atrás de você, né? Uma coisa que é essencial, que é fundamental, é você manter o foco. Quer dizer, na sala de operação, que sempre tem aqueles chamarizes para fazer você se desligar da sua atividade, é muito importante foco. Se você não estiver dando foco no que você está fazendo, você se desliga por nanosegundos que seja, você já perde o fio da meada do que o seu interlocutor, do que a sua interlocutora está falando. Total. Com certeza, com certeza. E o foco tem muito a ver com a escuta ativa também, né? Trabalhada muito na empatia, né? Exato. Porque quer dizer, a escuta, uma coisa puxa a outra, né? Para você ter uma boa escuta ativa, você tem que dar foco. O foco significa que você está ouvindo e até tem a ver com empatia, né? Sim. Até aquelas pequenas intervenções ou reforço para permitir que o interlocutor continue falando. Quando você faz, sim, estou ouvindo, entendi, compreendi, repete, aconteceu na terça-feira, aconteceu na parte da manhã, aconteceu... Enfim, você está reforçando essa
escuta ativa, né? Com certeza. Demais, demais. Então, deixa eu compartilhar aqui, ó. É a pesquisa que foi feita. Está dando uma intervenção aí, não? Sim, sim, apareceu. Apareceu aqui um mapa aqui. Já vi que o Brasil está em primeiro. Em primeiro está o Equador, né? Em segundo lugar, a Arábia Saudita. Em terceiro lugar, o Peru. Quarto lugar, a Dinamarca. E depois os Emirados Árabes, né? Aí está apresentando pelo mapinha, porque isso aí foi retirado do mapa mundi, né? Agora, quando você vai para a sequência, né? Coreia do Sul, Estados Unidos, Taiwan, Costa Rica e Kuwait, né? Eles configuraram um score que, na verdade, o mais alto é perto de 4. Não explica bem, tem todo um estudo, né? Mas esse é o resumo, é o que foi compilado, né? Então, você vê que o Equador está muito bem, porque ele está 3,97, Arábia Saudita 3,89, depois começa a cair, né? 3,77, depois 3,74, o sexto colocado, o 17º, 18º, que seria Sérvia e Luxemburgo, está lá com 3,64, 3,63. Então, é uma escala assim que vai até a segunda casa decimal, né? E é engraçado ver aí, né, nas 3 primeiras colocações, 2 países sul-americanos, né? Exato. Você tem países que são semelhantes aos nossos, né? A cultura latina é forte, né? Você tem o Equador, o Peru, você tem Costa Rica, né? E aqui para baixo você tem México e Porto Rico. Então, são 5 países nas primeiras 18, nas primeiras colocações, né? Até o 18º lugar. E o Brasilzão, cadê ele? Então, eu não estou vendo o Brasil. Você está vendo aqui? Não estou vendo, estou preocupado. O Brasil, com relação à empatia... E uma coisa interessante, você vê que países que são de cultura árabe, que é o caso da cultura muçulmana, né? Que é o caso da Arábia Saudita, Emirados Árabes e Kuwait, eles estão entre os 10 primeiros. A Malásia tem um pouco, mas não é a cultura muçulmana, nem a cultura cristã é muito forte lá. Mas você vê que isso aí independe até da questão da cultura, né? Vamos para frente? Para ver onde a gente acha o Brasil? Eu vou pular algumas páginas, tá? Porque o Brasil está lá no fundão. Olha só. Entre os 63 países pesquisados, o Brasil está em 51. Nossa. Por pouco ele não está entre os 10 piores, né? Os 10 piores começa com a Romênia, mas o Brasil, África do Sul e Rússia apresentam o mesmo score, né? 3,44. Né? E chegando para o final, você tem aqui 3,15, 3,26 Venezuela, né? Provavelmente, porque essa pesquisa foi feita em 2016, pode ser até que a Venezuela estaria pior ainda hoje, né? Ou estará pior ainda hoje, né? Com certeza. Mas aqui estão os países realmente do bloco do fundão,
do bloco do rebaixamento, né? Do bloco de quem precisa aprender empatia, né? A empatia dá para aprender, dá para desenvolver, tem técnica, tem vivência, tem curso, tem método. Sem dúvida. Mas eu queria só passar aqui para ser um ponto de desafio para nós, tá? Sim. Eu vou fechar aqui o slide e depois a gente vê um jeito, apesar de estar disponibilizado, mas eventualmente ver os links para você poder olhar a pesquisa com mais cuidado, né? Com mais profundidade. Show. Muito bom. Agora, engraçado, né, Valnei? Porque fala-se muito, né, no Brasil, que o Brasil é um país extremamente simpático, um dos países que recebe, né, o povo de braços abertos, né? Tem a figura do Cristo Redentor lá. E está tão mal qualificado na empatia, né? Precisa realmente desenvolver isso no nosso povo. E a diferença, né, qual a diferença entre a simpatia e a empatia, do seu ponto de vista? Então, você até pode, eu acredito que a gente confunde muito, né? E a gente pode até ficar assustado, porque a gente acha que empatia é simplesmente ser amigo, né? Ser amigável, ser um povo feliz, ser um povo que quer tratar bem o outro. Mas você pode até tratar bem o outro sendo egoísta, né? Com certeza. Porque eu acho que entre a simpatia e a empatia tem aí uma distância, né? Quer dizer, você vai até certo ponto com a simpatia, mas para você chegar na empatia, você tem que percorrer um pouco mais. Porque simpatia é você se mostrar paciente, se mostrar alegre, se mostrar disponível. E a empatia é você realmente entrar no sentimento do outro, é você estar nos sapatos do outro, como se fala, né? Comumente se usa esse termo, né? Vista os sapatos do outro, né? Calce os sapatos do outro, coloque-se nos pés do outro, ou seja, você vai caminhar por onde ele está caminhando para sentir o chão que traz agruras, dificuldades, que traz uma qualificação, que traz uma característica que é diferente do chão que você está pisando. Verdade. No Encanto Transforma, né, a gente traz a empatia, por exemplo, cognitiva, que é aquela que a gente consegue analisar o outro sem o julgamento. Ou seja, deixando o julgamento, a opinião do seu companheiro, do próximo, da pessoa que a gente está conversando, analisar sem o julgamento. É difícil, mas se você está muito presente, você consegue se colocar no lugar do outro e evitar esse julgamento. Aí tem a empatia emocional, né? Que é quando você consegue entender a emoção do outro. Então, eu já não julgo e também já consigo compreender que ela está passando por uma emoção triste, ela está com raiva, ela está apática, ela está alegre, eu já consigo sentir isso também. Isso acontece muito nos filmes, né? Quando a gente está assistindo um filme e a gente está vendo aquele protagonista lá sendo massacrado e a gente acaba tendo toda uma empatia por ele, se conecta ali. E ali, naquele momento, a gente consegue, de fato, exercer a empatia emocional. E aí, a empatia compassiva, né? Que é aquela que a gente começa a ajudar o próximo. Então, a gente entende sem julgar, analisa a emoção, entende a emoção, e aí também tem uma atitude de ajudar o próximo, ajudar aquela pessoa de uma forma empática. Muito bom. São três formas, três abordagens que se interligam, né? Que se interconectam, porque quando você fala da cognitiva, você, na verdade, está falando de usar a razão, de você entender, compreender, lembrar categorias, lembrar que tem que fazer perguntas, né?
mas realmente você tem que buscar uma compreensão sem levar preconceito. Eu acho que é muito importante isso de segurar o julgamento, porque aí você realmente está permitindo, deixa em suspenso até ficar bem clara a situação, né? E essa parte da emoção é muito importante porque, de um lado, você tem que ser natural, espontâneo, e você tem que estar entrando em sintonia com o seu ou a sua interlocutora, né? E aí realmente procurar compreender, procurar, à medida que o diálogo acontece, você vai, porque o outro lado está se expressando e você tem que fazer essa absorção, obviamente, sem ficar afetado, né? Não é porque o outro está chorando que você vai chorar também, mas você tem que realmente estar compreendendo e se colocando no lugar do outro, entender a dor, entender o problema, se perdeu o voo, se perdeu o documento, se foi roubado, se está nervoso porque foi mal atendido, porque não resolveu o seu problema. Tudo isso tem que ser absorvido, né, na compreensão por aquele que está fazendo o atendimento. Com certeza, com certeza. A empatia é uma grande evolução, né? Uma grande evolução necessária para o atendimento. É difícil porque do lado do cliente, quando ele está com um problema, ele começa a vomitar, né, essa reclamação, essa insatisfação no atendente. E o atendente, às vezes ele não tem autonomia, às vezes ele segue ali o script, segue o protocolo, aquilo que ele tem que falar. E aí que vem a grande virada, né? Porque se ele está realmente presente, focado, como você trouxe, com uma escuta, ele consegue perceber a emoção daquele cliente. E aí, ao perceber a emoção daquele cliente, ele consegue transformar, utilizando, por exemplo, palavras de afirmações, utilizando uma pergunta que demonstra para aquele cliente que você, atendente, está compromissado em guiar ele para resolver o problema. Então, quando você efetua isso, você desvia o foco, né, do seu cliente, desviando o foco do seu cliente, você tende a mudar o estado emocional dele. Eu tenho falado muito que foco é igual a sentimento. Então, o que os nossos olhos estão vendo, ou aquilo que os nossos pensamentos aqui estão surgindo, vai gerar um sentimento em nós. Então, se você quer mudar aquele sentimento de raiva, de apatia, de tristeza, muda o seu foco. Começa a olhar uma outra coisa. E para poder mudar o foco, se o atendente sabe que a pergunta é o meio de mudar o foco, porque se eu faço uma pergunta que faz um resgate, no momento onde ele sente um orgulho, ou que ele sente uma gratidão, ele sente aquilo, porque ele vai resgatar, muda o foco dele, e ele estará mais aliviado. Então, a gente, aqui no método, a gente ensina muito a perguntar para o cliente como é que está o seu dia hoje, quais são os seus sonhos, me diga alguma coisa que você sente orgulho nos últimos dias. E isso vai fazer com que ele te dê uma resposta que não tem como o estado emocional dele ser alterado. Essa técnica, né, de você usar perguntas e de você ter perguntas preparadas, obviamente enquadrados dentro do seu roteiro de atendimento, é muito importante. Isso realmente ajuda muito. Show. Maravilha, Valnei. Muito bom. Um ponto que é vital, né, quando a gente fala do homem versus máquina, a gente falou um pouco outro dia sobre isso, né? O homem no sentido do ser humano, né? É muito importante para o profissional, né, para a profissional,
está muito sensível a se desenvolver em sua inteligência emocional. E das quatro facetas da inteligência emocional está a empatia. Então, é muito importante, desde o início, você enfatizou isso, né? Que a empatia é possível de ser aprendida, é possível de ser trabalhada como técnica, como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento do profissional. Então, eu acho que esse ponto precisa ser enfatizado, porque cada dia que passa, nós temos que realçar, fortalecer a nossa condição como trabalhador, como profissional, essa condição de humanidade, essa condição que é só o ser humano que pode dar, que pode ter, né? Eu tenho pesquisado muito, tenho lido muito e eu quero contar uma pequena anedota, né? Anedota no sentido de ilustração, de causo. O Watson, né, que é aquele grande computador da IBM que responde todas as questões, ele participou daquele jogo na televisão, né, Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas, e tinha dois competidores, os mais fortes competidores, meio que aquele negócio, né, representando a raça humana, e o Watson representando a tecnologia, a inteligência artificial, né? E o Watson ganhou com boa margem, né, dos competidores humanos. Daí, no dia seguinte, eu não sei quem foi, mas é tipo um estudioso, um analista, né, da área da inteligência artificial e da questão da humanidade no trabalho. Ele escreveu um artigo para o jornal e ele escreveu assim: o Watson não sabe que ganhou o jogo do Jeopardy. Olha que profundo isso, né? Sensacional. Quer dizer, quem estava frustrado, que perdeu, estava cheio de emoção. E a máquina, para ela, tanto faz ter ganho ou ter perdido, ela não tinha satisfação, ela não tinha emoção. Não celebrou. Ela ia tomar cerveja com quem? Ela ia fazer um brinde com quem? Verdade. Então, é uma pequena anedota que eu acho que é muito importante. Eu acho que essa é uma bandeira, é muito bacana, porque a vibe, né, a pegada da Encanto, essa bandeira, bora encantar, é uma bandeira humana, é uma bandeira que vai fazer a diferença na empresa, na cultura da empresa e no atendimento. E isso vai também fortalecer o indivíduo como profissional. A atendente, o atendente, ele vai sair fortalecido para a vida. Isso é muito importante. Eu pensei ao longo desses dias e é uma coisa que eu quero enfatizar, que eu quero compartilhar, aproveitar o momento para entrar nessa vibe também. Bora encantar, porque, como você bem falou, o Watson não vai celebrar. Não vai. Não vai celebrar, o Watson não vai chorar, né? Não vai abraçar assim, apertar. A humanidade, é importante que os robôs venham para nos ajudar a fazer tudo que é processual, que nós, como seres humanos,
Não nascemos para fazer isso e fazer aquilo que nós, seres humanos, nascemos para fazer, que é se conectar, se relacionar, expandir a nossa consciência, ajudar o próximo. O atendente, ele tem que entender que a profissão dele transcendeu já evoluiu. E que a inteligência emocional é um grande combustível para ele pensar, porque tudo tem a ver com a forma de pensar, né? A gente fala aqui de mindset, do encantamento. Porque se ele pensa assim, tá, cada ligação que eu tenho, vem um cliente com uma emoção diferente. Tem uns que chegam alegre, outros bravos, com raiva, apáticos e tal. Se ele entende que, ao praticar a empatia e utilizar o atendimento como uma ferramenta onde ele pode praticar essa inteligência emocional em nível hard, porque toda hora vem emoção diferente para lidar, ele vai aprender a controlar a sua emoção e vai aprender a como transformar a emoção do próximo. E, Valnei, a pessoa que aprender a transformar a emoção do outro ser humano, ele é um baita diferencial no mercado. É algo que ele vai utilizar tanto no atendimento, verdade, mas para qualquer outra carreira. Qualquer outra carreira, ele conseguirá ser muito bem sucedido. Então, se ele encara a profissão de atendente com esse mindset, ele vai desenvolver a inteligência emocional dele cada vez mais rápido e ele vai se tornar um profissional diferenciado. É verdade, é verdade. Eu acho, Robson, que é por aí. Eu acho que essa pegada, essa bandeira, ela enfatiza a humanidade, ela reforça, ela valoriza e, é por aí. Vamos celebrar, bora encantar a era do encantamento, como você deixou bem escrito aí, junto da sua parede. E o que eu estou ficando muito satisfeito, Valnei, é que cada dia mais o Bora Encantar está recebendo notícias, histórias de pessoas contando a transformação que fez no seu atendimento. Pessoas Sim. que estão seguindo o Bora Encantar, nem são nossos alunos, inspirados no Bora Encantar, estão realizando encantamento. Esses dias mesmo chegou uma atendente do Starbucks, fez contato com a gente no direct, disse para nós, olha, inspirado em vocês, eu fiz um encantamento, queria contar o que eu fiz com um cliente que entrou dentro do Starbucks, que ela percebeu que ele estava um pouco cansado, com uma expressão de cansaço físico mesmo. Ela teve essa percepção, olha a empatia, teve essa percepção. E aí ele estava ali sentadinho, ela chegou, pegou um pão de queijo, esquentou o pão de queijo, pegou um cafezinho, chegou lá, ele estava sentado na mesa do Starbucks, servindo ele. Aí ele virou para ela e falou assim, olha, não, mas eu não pedi nada não pedi nenhum pão de queijo, nenhum café, nada não. Ela falou, não, eu sei que você não pediu, mas eu percebi que você está cansado, né? Deu para perceber, cansaço físico, então eu estou servindo. É o Starbucks, é cortesia nossa. Nossa. Aí ele aceitou, né? Aí depois ele levantou, foi até a balconista lá, atendente, conversou com ela e falou o seguinte, você não tem ideia do quanto que essa sua gentileza mudou a minha vida e eu chamo isso de milagre, porque eu estou desempregado e o que você acabou de me dar foi esperança. E esperança para acreditar que eu terei dias melhores. Muito obrigado. Então ela pegou, mandou um print para nós aqui, super emocionada disso, depois contatou esse cliente, né, pelo WhatsApp. Foi sensacional. É esse tipo de atendimento que a gente está falando. Muito bacana essa história e eu imagino que vocês catalisem e recebam muitas ilustrações, muitas histórias, muitos cases, né? E eu acho que é por aí mesmo, é o que vai fazer a diferença. Porque você pegar café numa máquina, você põe uma moeda, você põe e receber, né? Como acontece quando você vai pagar o estacionamento do shopping, ou nem usa mais o pagar o estacionamento do shopping, porque tem o sem parar. Então, cada vez mais se distancia do contato humano.
quando tem a oportunidade do contato humano, é uma oportunidade para o encantamento. Com certeza. Bora encantar. Bora encantar, Valnei. Muito obrigado aí por mais um bate-papo, mais uma troca de experiência, de bagagem. Sem sombra de dúvida, gerando valor aqui para o Bora Encantar. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a você e a toda a galera aí que está nessa vibe, na pegada do Bora Encantar. Muito obrigado, Valnei. Boa noite, hein? Valeu.